Então, mais uma vez, boa tarde. Que a paz de Deus e de Jesus nos envolva. Boa tarde. Só o desencarnado tinha dado boa tarde. Né? Pessoal, como depois é o lanche, a gente pode prolongar até às 8, né? Bom, pessoal, vamos descontrair, porque tem alguém já com os olhos pesados, né? Estão cansados? Então, mas tá bom, né? Tá bom. Eu quero agradecer a direção do Centro Espírita Dom Pedro Santo por ter nos confiado, nos feito convite para hoje à tarde estarmos aqui representando. Muito nos enche de alegria saber de que eles depõem essa confiança, que possamos corresponder a essa confiança deles. Nós temos sendo transmitido para onde, Edivar? Mundo. Para o mundo. Então, eu quero dizer que eu sou moreno, estou usando óculos, sou calvo, estou hoje com uma camisa marinho, cor de vinho. Isso. Isso é recomendação da minha esposa de casa. Tu não esquece de fazer a apresentação para quem não enxerga, não vê. Então, em respeito a esses nossos irmãos, a gente está se apresentando assim. E nós vamos falar num assunto. Vocês observaram que os 4 temas anteriores a nós, e eu vou na esteira do que a Mirtes falou também, a responsabilidade de um centro espírita, o quão importante é nós termos um centro espírita funcionando, o tão importante é nós fazermos que a doutrina consoladora chegue ao alcance dessas pessoas o mais distante possível. Por isso a importância dessa transmissão. Nós sabemos que estamos chegando no Japão. Aonde tiver internet, nós estaremos chegando. Essa mensagem desses 4 elementos que foram falados anterior a nós, com certeza, houve a possibilidade de atingir um grande número de pessoas. O nosso irmão que mora ali no Alto Rolantinho, no Morro da Figueira, Boa Esperança, Rio da Ilha, Vila Teresa, esse interior todo tem acesso, às vezes não tem condições de vir ao centro espírita. Por isso a importância de nós entendermos que a mensagem espírita deve chegar ao mais longe possível, alcançar aquelas pessoas que estão em sofrimento lá distante, que não conseguem chegar no centro espírita, e é através da internet. Porque o que a Covid nos legou foi a tecnologia. Até então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, e o Nelson é testemunha, que nós, enquanto presidente da Umitaquara, nos esforçávamos para fazer uma reunião, e a Beth Santinon também, uma reunião online, e nós não conseguíamos. Veio a Covid e nós estamos aí. Então, gente, dirigentes de casas espíritas, transmitam, façam chegar distante a nossa mensagem consoladora. Porque uma pessoa que nós conseguirmos salvar do suicídio, já valeu o esforço de cada um. Mas, como nos foi solicitado que nós falássemos de violência, nós vamos falar em viva e deixe viver. E nós sabemos que está lá no Livro dos Espíritos, na Progressão dos Espíritos, na questão 114 a 127, que todos nós somos criados iguais, por Deus, simples e ignorantes. Simples pela simplicidade de ser, ignorante por ignorarmos as suas leis. Mas com um propósito de um dia todos nós sermos espíritos perfeitos, uma perfeição relativa. Essa é a nossa caminhada enquanto dimensão espiritual, dimensão física. Esse vai e vem vai nos permitir que nós um dia vamos atingir essa condição de espíritos puros.
Mas Deus, quando nos cria, Ele nos oferece, como foi dito, algo mais expressivo para nós, o bem mais precioso. Ó, esses são os obsessores, ó. É? Qual é? Viu? Todo mundo se acordou agora, né? Qual é esse bem mais precioso que Deus nos oferece? A Raquel disse: a vida. Não há nada mais precioso que nós temos e preservá-la em nós que a vida. A nossa vida e a vida de quem convive conosco. Então, viva e deixe viver é esse respeito à vida, a nossa e a do nosso semelhante. Mas, junto com esse bem, Deus nos oferece algo muito precioso também, que é o nosso livre-arbítrio. Mas é através do livre-arbítrio que nós, muitas vezes, derrapamos, nos perdemos na curva, entramos com excesso, às vezes pneu careca, e fugimos. Então, esse livre-arbítrio deve ser um regrador da nossa caminhada. Antes de tomarmos uma decisão, saibamos que tudo que nós fizermos está relacionado com o nosso amanhã. O que se planta hoje, se colhe amanhã. Então, de acordo com o nosso plantar, vai ser a nossa colheita. Mas, Flávio, o que tem a ver a violência? Se nós plantarmos violência, vamos colher violência. Mas, se nós fizermos uma análise, uma regressão histórica, nós vamos ver que a violência sempre fez parte da caminhada humana. Em alguns momentos, pela sua própria sobrevivência, teve que agir de certo modo violento para poder manter-se vivo. Ô, Nelson, o que aconteceu aqui, Nelson? Tá, obrigado. E se nós formos observar que todo sempre existe uma colocação alegórica, né, que é Adão e Eva, lá naquela estrutura imaginária, aconteceu o primeiro ato de violência. Quem é que poderia me auxiliar com esse primeiro ato de violência lá no tempo de Adão e Eva? Isso! Caim matou Abel. Primeiro ato de violência. E por que Caim matou Abel? Por ciúme, por inveja. Deus aceitou as oferendas do Abel e não aceitou dele. E ele. Será que estamos muito diferentes do que foi lá, está sendo aqui? Um outro ato de violência. O próprio Cristo não passou por um ato de violência? A crucificação de Cristo, e mais grave ainda, né? Ele não tinha feito nada para merecer. E daí a gente vai ver na história, né, as cruzadas que mataram, e a Santa Inquisição que mataram em nome de Cristo, as guerras. Então a gente fez no passado, vamos responder no presente. Então esses atos de violência aqui que nós estamos vivendo, isso é consequência daquilo que nós agimos, de como agimos no nosso passado. E para ilustrar, nós vamos ver. Ó, eu estou mostrando as obras, tá? Eu trouxe isso para nós estudar, depois não vamos sentar em roda. Né? Essa obra aqui, ó, Manuel Filomeno de Miranda, quem já leu, recomendo para quem não leu, principalmente quem é espírita. Nessa obra aqui, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim, o primeiro capítulo chama Intercessão Providencial. E ele vai dizer, em certa altura, a veneranda vai dizer assim, iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade
embora haja um fluido de outras benéficas ocasiões que desrespeitaram antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais que têm estado retidos nas regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Olha só essa afirmação. Espírito em dificuldade moral, em desequilíbrio, estão reencarnando. Essa obra aqui é de 2015, tá, pessoal? Estão reencarnando no nosso meio. Então, esse disseminar de violência também tem uma causa isso aí. Continua ele. Calcetas, aprisionados, ligados. Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem lutas ferozes, né? Transformando as instituições em que campos de batalhas destrutivos, sem dar-se conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasiona. E assim por diante. Então, o alerta é para nós entender que espíritos inferiores, mais inferiores do que nós, estão reencarnando para receber uma possibilidade de se melhorar e também fazer com que nós venhamos a passar por uma experiência de compreensão, de resignação, de solidariedade. Então, essa é uma proposta da doutrina espírita, nos ilustrar isso aí. E os tipos de violência? Nós vamos nos valer da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que ela estabelece 3 tipos de grandes grupos, segundo os seus levantamentos. A violência contra si mesmo, autoprovocada ou auto-infligida, vimos o suicídio. Né? Violência coletiva, daí eles vão relacionar grupos políticos, organizações terroristas, milícias. Isso tudo foi no passado, né? Não está acontecendo agora. Não? Graças a Deus que concordaram comigo. E na visão espírita, o que seria violência? Nós vamos encontrar uma entrevista de Divaldo a 0 hora, em 27 de agosto de 2016. Ele vai dizer: o espiritismo vê a violência como uma manifestação das imperfeições humanas e como consequência da ignorância espiritual. Desculpa. Falaram-se tanto aqui, né, que nós nos vemos como corpo, não nos vemos como espírito. A Mirtz colocou bastante da questão espiritual, que nós precisamos nos olhar como espírito e não como corpo. Então, a nossa ignorância espiritual leva a promover a violência. A doutrina espírita prega o amor. Vocês sabiam? Não é novidade? Não, né? Prega o amor, a caridade e o respeito ao próximo como caminhos para a evolução espiritual. E a violência é vista como uma atitude contrária a esses princípios. Segue ele. Segundo o Espiritismo, a violência é uma doença da alma. Alma, espírito encarnado. Sai do corpo, volta a ser espírito. E o homem, olha só, e o homem, as mulheres também, tá? E o homem é responsável por criar a maioria dos males pelo meio de seus vícios, orgulho, egoísmo, ambição, cupidez e os seus excessos. Tudo foi visto nas 4 apresentações anteriores, tudo está relacionado com violência. Não está? Não fecha? Lília falou sobre aborto, eutanásia, suicídio, pena de morte, tudo é. Pois bem, como o Espiritismo pode ajudar a evitar a violência e esses 4 procedimentos anteriores? Tem participação? Tem como? Nós precisamos voltamos a dizer,
precisamos levar o espiritismo aos 4 cantos do universo. Não seria nem na nossa terra, porque a doutrina espírita é uma religião cósmica, como diz o Haroldo Dutra. E como tal, ela serve aqui e vai servir em qualquer galáxia. Olha só, a doutrina espírita, porque ela é a expressão do amor divino. Então, como nós estamos lidando com isso aí nas nossas casas? Como é que está nossa recepção? Como é que está o nosso atendimento fraterno? Como é que estão nossas exposições públicas? Estamos veiculando ou estamos fechados no nosso casulo, pensando assim, não, mas se nós colocar nas redes, o pessoal não vem na casa espírita. A gente não discute a importância da psicosfera de um centro espírita. Nada substitui isso. Mas nós temos que pensar naqueles que não podem vir, ou que, às vezes, num ouvir, ele se desperta. Então, nós precisamos utilizar dessa tecnologia, que é o único legado que a Covid deixou para nós. Nós mudamos alguma coisa? Parou de ter guerra no mundo? Parou de ter crimes hediondos? Parou de ter violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso? Pararam isso? Não, mas ficou a tecnologia. E vamos usar, porque a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, as 4 paredes da nossa casa espírita, ela tem que se ampliar, ela tem que sair desse casulo. Nós temos que levar para evitar que alguém se suicida, para uma menina que está desesperada venha fazer o aborto, ou que aquela família decida para a eutanásia de alguém, ou que um governante aprove uma pena de morte ou aborto. Gente, o compromisso nosso é muito grande. Eu não sei, acho que eu extrapolei já, né? Nem vi. 5. Então, assim, ó, nós vamos nos valer do que Jesus espera de nós. A Helena Bertoldo, que é diretora da área do atendimento espiritual no Centro Espírita, ela diz assim, nós somos os braços do Cristo. Nós, trabalhadores espíritas, somos, e gostamos de dizer assim, nós somos os trabalhadores da última hora. É a última hora. Então, dessa obra aqui, nós vamos tirar o diálogo de Jesus com Hanan. Hanan era um judeu lá que gostava de provocar Jesus. Ele vai dizer assim, Galileu, que fazes na cidade? Pergunta. E Jesus diz, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. E com essa estrutura, com esse trabalho que a UME organizou aqui, nós podemos dizer que Jesus está dizendo assim, passo por rolante, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com uma acentuada ironia. O que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan, com uma gargalhada de desprezo, e, continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de alguns príncipes desconhecidos e ilustres para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Quantas cidades estão representadas aqui hoje? Igrejinha, Três Coroas, Taquara, Rolante, Canela, Gramado, São Chico. Olha só, olha aqui, ó. Olha o que ele diz. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Gente, o chamamento está aí. Saiamos do nosso casulo. Venhamos
trabalhar, como é que diz a Rosa? Trabalhar com Cristo, não para Cristo. É? Sim, observou o Hanan, os ignorantes, os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esses representaram o material da tua edificação. Entretanto, propõe-se realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha o que ele comparou os trabalhadores para Cristo. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior o da boa vontade. Falamos em vontade, agora precisamos ter essa vontade para disseminar esses ensinamentos. Mas Paulo vai dizer, na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim, olha só o alerta, pois haverá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. É uma realidade atual ou não é? Sem dúvida, né? E a missão do Espiritismo? Uma vez que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que os ensinar mais alguma coisa? Essa é a proposta de Kardec, a pergunta de Kardec. Se ainda tinha mais alguma coisa para receber de ensinamento, se aquilo que Jesus trouxera já não era suficiente. E olha a resposta. Jesus, olha o nosso compromisso, hein? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares, de acordo com o que se ouvia. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível. A proposta do Espiritismo fazer com que a mensagem do Cristo seja mais fácil absorvida. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos... Vou falar baixinho. Não, vou falar alto. Aos que praticam. Olha o nosso chamamento, olha o nosso puxão de orelha. Ah, eu sou espírita. Beleza. Mas eu pratico o espiritismo? O que eu pratico do espiritismo? Fofoquinha? Logo os outros? Maledicência? Vocês sabem, né? A nossa missão, continua os Espíritos, consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. O que veste a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão, racionalidade. Quem está iniciando os estudos na doutrina espírita, a gente chama a atenção para a racionalidade que o Espiritismo nos oferece. A gente não recebe nada pronto, né? O grupo de estudo se reúne, se confabula, se troca ideia e se cria uma harmonia de conhecimento. Por isso a importância de nossos facilitadores de grupo terem uma harmonia, que não existe uma competição entre os facilitadores. Ah, eu sei mais, eu sei menos, eu sei tanto, eu sei quanto. Nós precisamos estar harmônicos. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Os Espíritos dizendo para Kardec. Daí, passando a responsabilidade para nós. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Eu não posso chegar e dizer assim, eu acho que é assim, tem que ser assim. A gente tem que ter a racionalidade.
nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Pena de morte, aborto, são baseadas em interpretações das leis do homem. E aqui contraria a lei de amor. Daí, no livro dos Espíritos, na conclusão, quando, porém, conseguir a soma dos gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Eu tenho anel de grau no meu dedo, mas ainda sou infeliz. Ainda não consegui me resolver. Reconhecerá ser essa impossível sem a segurança nas relações sociais, segurança que somente o progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda e o Espiritismo lhe oferecerá o objetivo. Encerrando, eu vou me permitir ler uma historinha que está na obra Espírito da Verdade, psicografado por Valdo Vieira e Francisco Canto Xavier, pelo espírito Hilário Cunha. Quando nós dissemos que o Espiritismo salva, eu tive um relato de um trabalhador no centro espírita da nossa região, que chegou, conversando com ele agradecendo muito o Espiritismo, ele diz assim: eu agradeço a doutrina espírita, porque se não fosse a doutrina espírita, eu teria negado, rejeitado o meu filho, porque meu filho nasceu com problema e eu não compreendia por que eu fora escolhido de receber aquele filho. Então, o título são 25 páginas, tá? Há um século, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril, estou encerrando, tá, Nelson? De 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Ele está me olhando com o olho feio. Ó. Fazia frio, muito embora a consolidação da sociedade espírita em Paris e a promissora venda de livro escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. Ele vendia, mas não dava o suficiente. A pressão aumentava. Messivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Nós estamos falando de Allan Kardec, não é do Flávio. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivaio, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tem fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grandes casas dessa capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antonieta partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desespero extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o rio Sena e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava eu. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marier. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da murada, caindo-me aos pés.
Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler logo o frontispício entre irritado e curioso. Essa obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurian. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passa suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprover. Ainda constavam na mensagem agradecimentos finais e assinatura e a data endereçada. O codificador desempacotou, então, o exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Pierre. Gente, então, esta obra salva a vida. Precisamos fazer com que essa obra chegue ao conhecimento de tanto quantas possa chegar. Muita paz e obrigado.